E aí, galerinha, beleza? Hoje vamos mais uma vez de história geral, só que hoje vamos dar continuidade àquele vídeo anterior, tá? Semana passada. Vamos falar então da unificação italiana, logo depois da nossa vinheta. Bem, galerinha, antes de começar esse vídeo, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, compartilhar, ativar o sininho, tá? E indique o canal para você, para vamos ajudar a fazer o canal crescer, ok? Mas vamos lá, unificação italiana, e não podemos esquecer, a unificação italiana também vai ter uma certa influência dos acontecimentos do século XIX, da chamada Primavera dos Pobres e das ideologias do século XIX. Principalmente as ideias liberais e as ideias de nacionalismo, tá bom? A unificação italiana foi então um processo de união territorial que resultou no surgimento do Estado-nação da Itália, na segunda metade do século XIX. Esse processo foi liderado pelo reino Piemonte-Sardenha, que nessa época era governado pelo rei Vítor Emanuel II da Casa de Saboia. Não podemos esquecer que esse reino, Piemonte-Sardenha, é o reino mais forte, é o reino mais rico, é o reino que tem mais o quê? Condições. Temos que lembrar que a Itália, como mostra o mapa ao lado, era um conjunto de estados o quê? Independentes, cada um na sua, tá? Subordinados aos interesses do norte, basicamente prussianos. Contudo, prussianos não, austríacos. E aí observamos que, ou o francês também, a influência de todo mundo querer mandar na região. Durante a primeira metade do século XIX, a Itália não existia como Estado-nação, e a sua região era formada por 7 pequenos reinos, muitos dos quais estavam sob o domínio dos austríacos. Os ideais nacionalistas fortaleceram-se durante o século XIX, especialmente a partir das revoluções liberais de 1848. O fortalecimento dessas ideias nacionalistas na região da Itália levou então à formação de diferentes movimentos que defendiam formas distintas de conduzir essa unificação territorial. Então podemos falar dessas formas, temos o que? 3 projetos de ideias de unificação dos povos italianos. O primeiro era uma ideia neo-guelfos, liderados por Vicente Gioberti, defendia a unificação da região sob a liderança do papado, sob a liderança da igreja. O projeto Republicanos, liderado por Giuseppe Mazzini, que defendia a unificação sob a inspiração de ideias republicanas. E por último, o projeto monarquista, que desejava a unificação da região sob a liderança da Casa de Saboia, constituindo o regime monárquico. Os grandes nomes desse grupo foram Vítor Emanuel II e o Conde de Cavour. Okay? Então nós temos 3 ideias diferentes para esse processo de quê? De unificação italiana. Contudo, os movimentos de 48, olha como é importante os movimentos de 48, e presta atenção, em alguns vestibulares é cobrado isso sim. Também incentivaram rebeliões encabeçadas por republicanos em diferentes partes da Itália. Uma dessas tentativas de tomar o poder foi conduzida por Giuseppe Mazzini, líder do governo do grupo republicano, Jovem Itália. Os movimentos republicanos, no entanto, fracassaram e acabaram o quê? Se enfraquecendo. No ano seguinte, em 1859, Vítor Emanuel II assumiu como rei Piemonte-Sardenha, logo após seu pai ter fracassado em derrotar os austríacos que ocupavam o reino da região. Em 1852, Vítor Emanuel II nomeou Camilo Benso, conde de Cavour, como primeiro-ministro do reino, e juntos lideraram então a unificação italiana. Personalidades. A unificação italiana, o ressurgimento em português, como prefere os italianos, foi liderada pelo reino de Piemonte-Sardenha. Primeiramente porque o primeiro-ministro realizou um breve processo de modernização do reino, e a respeito da unificação, o Conde de Cavour sabia que obrigatoriamente deveria haver um enfrentamento contra quem? Contra a Áustria. Como eu falei no início, o reino Piemonte-Sardenha era o reino mais forte economicamente. Para esse enfrentamento, ele procurou o apoio francês. Juntos, franceses e sardo-piemonteses lutaram contra os austríacos na Segunda Guerra de Independência da Itália em 1852. Essa guerra, vencida pelo reino sardo-piemontês, permitiu-os anexar o reino da Lombardia. Com a derrota austríaca, outros reinos italianos rebelaram-se, então seguindo o exemplo, e expulsaram seus governantes austríacos. E após um plebiscito, também se anexaram ao reino de Piemonte e Sardenha.
O sucesso do confronto contra os auxílios garantiu ao rei Vítor Emanuel II o apoio de republicanos influentes como Giuseppe Mazzini, tá? E Giuseppe Garibaldi, tá bom? Esse apoio republicano ao movimento de unificação italiano de Piemonte aconteceu por causa do enfraquecimento dos republicanos após o fracasso de 48. Então eu vou ter que buscar um novo líder para poder me ajudar. Diante disso, Garibaldi conduziu uma rebelião do Reino das Duas Sicílias, no sul da Itália, e depois de conquistar a região, entregou ao domínio piemontês. Com o crescimento dos territórios conquistados, Vítor Emanuel II autodeclarou-se rei de toda a Itália em 1861. E seguintes passos desse rei garantiram ainda o controle sobre a região de Veneto, que tinha se aliado com os prussianos. Os prussianos durante a Guerra Austro-Prussiana de 1866. Por fim, a retirada das tropas francesas dos Estados Pontíficos por causa da Guerra Franco-Prussiana, a guerra lá da unificação alemã, permitiu os italianos invadirem aonde? E conquistarem a cidade de Roma. Diante disso, ao conquistar a cidade de Roma, cria um outro problema, que é uma querela com a igreja. A invasão dos Estados Pontíficos, Estados da Igreja, provocou a insatisfação da Igreja Católica completamente, que não reconhecia a autoridade de Vítor Emanuel. Esse desentendimento só foi acabar em 1929 com o Tratado de Latrão, que foi assinado com a Igreja, com Benito Mussolini, fazendo surgir então o chamado Estado do Vaticano. Qual a consequência desse processo de unificação? Primeiro, a Itália se tornou um Estado nacional emergente, com capacidade industrial, conseguindo se fortalecer. Beleza. Um outro, muitos imigrantes moradores da Península Itálica, com a unificação, tiveram que deixar as terras italianas, sem condição de poder sobreviver na região por pobreza. Tá? Nem todos são beneficiados com isso. Muitos, então, vieram para onde? Vieram aqui para o Brasil, para a Argentina e para os Estados Unidos no processo de imigração. Beleza. Feita, então, a unificação italiana, nós vamos perceber que a Itália agora vai tentar buscar novos mercados, começando a adotar uma política imperial de expansão territorial, que é o assunto nosso da próxima aula, a chamada política imperialista. Se você gostou do vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal. Aqui é o professor Fernando para te servir. Fui!